essa é uma semana que nós teremos jogo da seleção brasileira, né? A seleção brasileira volta a campo nessa quinta-feira pelas eliminatórias da Copa. O Dorival aí que tem tido muita dificuldade, né, para encontrar o time do Brasil, ou para fazer com que o time do Brasil se encontre, na verdade, né? Tá realmente bem difícil a situação da seleção brasileira. E além de todas as dificuldades, digamos assim, naturais, né, a gente ainda teve uma série de cortes, né? Tentando pegar aqui a lista. Um dos cortes foi o Alisson, né, que vai dar oportunidade aí o Everton voltar à seleção. O Everton, que era do Atlético, né, já está aí há muitos anos defendendo o Palmeiras. É um jogador que sempre jogou em alto nível, né? Até me surpreendeu um pouco ele não estar em algumas convocações, mas nessa convocação aí vamos ter uma curiosidade aí, né, Ribão? Vamos ter dois goleiros formados no CT do Caju, dois goleiros do Atlético, o Bento e o Everton. Será que um deles pega titular nesse jogo aí? O que você acha? Eu acho difícil, eu acho que sai na frente ainda o Everson, né? Eu acho que ele acaba tendo a vantagem aí e a confiança do Dorival, acho que para esse primeiro jogo principalmente. Mas fica mais próximo a oportunidade do Bento poder jogar, né? O Bento, né, foi lá para a Arábia, né? Um mercado mais difícil de ser observado pelos técnicos da seleção, né? Quando ele foi para lá, ele consultou até o Tafarel para ver se, né, ele perderia as chances na seleção se ele fosse para a Arábia. O Tafarel garantiu para ele que isso não afetaria, né, as oportunidades que ele teria na seleção, então por isso que ele decidiu ir. Então agora ele ficou mais próximo, equalizando o Alisson, né, para conseguir a titularidade, mas ainda acho que ele vai ser reserva nessas partidas de eliminatória, né. Uma curiosidade, não sei se vocês viram, que quem se confundiu também foi o Tafarel, né, Tafarel não vai ser o preparador de goleiros da seleção nessa rodada das eliminatórias, porque ele também se contundiu. Não Chamaram sabia. o preparador de goleiros de São Paulo para substituí-lo aí nessa data FIFA. Então, a zica tá tão grande na seleção brasileira que até o preparador de goleiros dos caras se contundiu nessa O data FIFA. Vinícius Júnior se contundiu também, né? Não perca. Será que o O Vinícius Andrés Júnior Pereira foi chamado. Eu não tem peguei a rendido lista aqui, tanto, o mas Bremer, o, o zagueiro Bremer da Juventus foi. Esses foram os cortados, né? O zagueiro Bremer do Juventus, para o lugar dele veio Beraldo do PSG, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, para o lugar dele Alex Telles do Botafogo, goleiro Alisson, para o lugar dele o Everton, Vini Júnior do Real Madrid, para o lugar dele Andreas Pereira, e Éder Militão, também zagueiro do Real Madrid, está fora, para o lugar dele Fabrício Bruno. decadência. Perdemos dois zagueiros num dos sistemas de defesa do Brasil, que é justamente o calcanhar de Aquiles, né? Não, é uma decadência, né, Bastante cara? complicado. Porque assim, o time já é ruim, né? Aí você sai os caras, vem uns caras Então, pior ainda, né? Cara, que tristeza ver uma seleção dessa jogar, pelo amor de Deus. Cara, que fundo de poço que a gente foi chegar, hein? é Cara, complicado. e assim, Ó, o puxei. Bremer talvez seja o zagueiro mais talentoso que a gente tem aí, né, nos últimos anos aí da seleção. Acabou se machucando, ele vinha jogando muito bem na Juventus que quase não toma gol lá na Itália, né? Então, cara que provavelmente vai fazer falta aí e provavelmente seria titular nessa data FIFA. E foi substituído pelo Beraldo, que também é um zagueiro talentoso aí, talvez, né? Seja o futuro da seleção. O duro é a gente ter Marquinhos, né, cara, na seleção. O cara já passou também o ciclo dele e tem que renovar, Precisava não tem que trazer renovar, um né? cara. Tem que renovar, não tem como. Tem uns caras aí na seleção Agora, que não justificam as suas convocações também, que nem o Paquetá. O Paquetá é um cara que nem joga nem no clube, nem na seleção há muito tempo e acaba toda convocação o cara é chamado, mesmo com escândalo de aposta. Eu não sei o que precisa fazer para o cara não ser chamado. Pois é, né? Os caras metem o pau num monte de jogador aí, né? E o cara tá envolvido, tá sendo investigado e tá lá jogando, né? É complicado. complicado. Deixa eu só pegar aqui, eu peguei a ficha do Bento, cara, que ele falou com o Tafarel, e o Tafarel, óbvio que não vai dizer pro cara que não vai mais convocar ele porque ele foi para a Arábia, tá? Mas olha só, ele assina com o Al Nassr, teoricamente, em 18 de julho, tá? 18 de julho. De lá para cá,
Ele tem 11 jogos apenas. Só 11 jogos ele jogou e ele sofreu 10 gols. Então, assim, não é só um campeonato secundário, né, uma liga secundária, né, ele tá jogando pouco, quantidade de jogos, né, porque lá tem menos jogos do que aqui no Brasil e na Europa, né. E além disso é um futebol diferente, né, é um futebol que lembra do Brasil da década de 50 e 60, né, o objetivo é tu ganhar de 6-5, ninguém não se preocupa tanto em não tomar gol, o objetivo principal é fazer mais gols do que levar, né, e não diferente do que a gente joga no Brasil aqui, que é um futebol mais, protegido, digamos assim, né. Eu não sei até que ponto que essa ida dele para lá financeiramente tenho certeza que foi bom, mas eu não sei se ele vai ter futuro na seleção aí por conta disso, né. Enfim, Não. de qualquer forma, na quinta-feira, então, o Brasil enfrenta aí o Chile, o jogo que será lá no Chile, inclusive, né, 9 horas da noite. Brasil que está muito mal na competição, cara, vou pegar a tabela aqui. Brasil que está na quinta colocação, apenas 8 jogos, só 10 pontos. Só 10 pontos em 8 jogos. Difícil, né, gente? Difícil. Coisa feia, né? Que coisa feia. De velho ver uma seleção dessa, pelo amor de Deus. Quem viu as seleções da nossa geração, né, cara? Viu as seleções ali, cara, que você olhava assim, os 11 jogadores, na realidade os 11 não, né? Você olhava pros 11, olhava pro banco de reserva e falava, cara, do banco de reserva jogam muito, são os melhores, mas não tem espaço no time principal. Hoje a gente olha o time É, principal e bem fala, isso. cara, esse é o time principal, mano. Reserva, né? Esquece, né? É, Não, e tu olha a convocação e dá pena de ver, né? Dá pena de ver. E eu não sei se não tem outros jogadores melhores ou se isso é o que tem de melhor mesmo, porque, pois é, cara, pior que a gente não vê, né? faz Porque tempo que não tem, tirando o Vini Júnior, talvez, ali, o Rodrigo lá no Real Madrid, mas tirando esses dois, faz tempo que tu não vê um brasileiro sendo protagonista numa grande equipe do mundo, né? Principalmente da Europa, né? É complicado. é bem isso, a Bom, gente só tinha para fechar de jogadores, Brasil. Oi, pode pra falar. finalizar, a gente tinha jogadores que todos eles eram protagonistas nos seus clubes, né? Quando não eram os que estavam brigando por uma bola de ouro, por ser melhor do mundo, tinha 3, 4 jogadores, né? Hoje não, tem o Vini, que briga por melhor do mundo, mas não rende tanto na seleção. Tem o Rodrigo, que é um baita jogador, mas também na seleção ele oscila. É o que nós temos aí, né? E é o que tem aí. Para fechar, então, o jogo do Chile na quinta e na outra terça-feira, o Brasil recebe o Peru no Brasil. Esse jogo que vai ser, se eu não me engano, é lá em Porto Alegre, né? Salvo engano. Não, não, esse jogo está marcado para uma Mega Rincha em Brasília. Então são os dois jogos aí das eliminatórias. Vamos desejar boa sorte aí para o Dorival e os seus comandados. Quem sabe esse monte de jogador lesionado aí dá oportunidade para vir alguém que resolva, né? Porque tá realmente bastante difícil. Beleza? E para fechar,